É um privilégio para nós, que somos reformados, que atendemos e obedecemos a uma doutrina reformada, ter os nossos filhos educados nas Escrituras, dentro da igreja, numa igreja reformada. A igreja presbiteriana é um referencial no Brasil, né? Nos Estados Unidos, depois daquele racha que teve da igreja presbiteriana, que era a maior igreja dos Estados Unidos, com referência doutrinária, por conta da aceitação do movimento LGBT, movimento de adesão aos parâmetros e às reivindicações do movimento homossexual, a igreja rachou e ficou a menor parte com os fiéis. A maior parte está nesse movimento debandado herético. E aí a Igreja Batista Reformada hoje é a maior referência lá. Mas aqui nós ainda estamos segurando o bastão da doutrina, sã doutrina, da teologia, e como estudante que eu sou da teologia bíblica reformada, eu vejo muitas coisas estranhas no mundo, porque a gente acaba pegando um filtro e a gente vicia naquele filtro de colocar, né, uma lupa em tudo que a gente vê. E, às vezes, a gente vê coisas absurdas mesmo, né? Então, seu filho está sendo educado na Bíblia numa igreja presbiteriana reformada. Eu pergunto, você já teve chance de agradecer a Deus por isso? Por ter essa ajuda fenomenal doutrinária para a educação espiritual da sua criança, do seu filho, seja ele um bebê, seja ele uma criança há mais tempo, como disse a irmã, falei, vou pegar essa frase para mim. Seja você um bebê ou uma criança há mais tempo, gostei. Seja um adolescente. Hoje as crianças estão enfrentando barreiras estratosféricas, fora de casa. Às vezes a gente fica tão inocente, tão quietinho no nosso canto, pensando que nossos filhos são tão bonzinhos, e eles estão enfrentando batalhas espirituais horrorosas aqui dentro da mente, porque existe uma guerra entre o que é do mundo e o que é de Deus. E essa batalha acontece na mente, não é na nossa mente, não é na minha mente, que já sou vó. Não. É na mente da criança, a menor de todas, não importa. 2 Timóteo 3,15, vamos ler? 2 Timóteo 3,15. Ué, parece que o Timóteo fugiu da minha Bíblia. Minha Bíblia é NVI, talvez não vai conferir com a sua versão, mas é a mesma coisa. Porque desde criança, isso é Paulo que está dizendo a Timóteo, desde criança, você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Podem tornar-te sábio para a salvação. Então, o ensino da Bíblia não garante que a criança vai ser salva. Garante que vai dar para ela uma sabedoria suficiente, eficaz, para que ela, de posse dessa sabedoria e desse conhecimento, ela entenda que ela necessita da salvação. Se ela não tiver essa visão bíblica formada na sua mente, no seu coração, ela não vai entender, ela não vai saber que ela precisa de um Salvador. Ela não vai saber que é pecadora. Então, esse confronto entre o que nós somos e o que Deus é, e como podemos nos chegar a Deus, somente mediante o sacrifício de sangue, somente mediante a santificação. A chegar a Deus mediante o sacrifício, a andar com Deus mediante a santificação.
Então, não é automática, mas esse conhecimento garante um alicerce. O conhecimento bíblico que a criança adquire, tanto na escola dominical, quanto no culto à noite, quanto nas reuniões que a igreja promove, quanto em casa, e eu coloco a casa como principal fator para isso, o principal lugar, vai garantir para essa criança um alicerce, um fundamento, para que ela tenha uma confrontação segura nos ambientes onde ela vai. Ela vai poder ser confrontada ou confrontar, com base na cosmovisão bíblica. Cosmovisão, uma visão de mundo de acordo com a Escritura. Uma visão de mundo que tem uma lupa voltada para a Bíblia, entendeu? Para a criança na escola poder considerar a possibilidade de levantar a mão diante de professores e alunos e dizer: eu não concordo com o que você está dizendo. A Bíblia não diz assim. Mesmo que seja marginalizada por isso, a criança tem que receber isso, esse tipo de conhecimento verdadeiro, fundamental, básico. Isso é base, isso é alicerce. Nós temos que promover isso e dar para os nossos filhos alicerces seguros. Eu sempre ensinei, desde que eu me entendo por gente adulta. Eu me casei aos 18 anos e eu já estava bem enamorada da área do ensino. Logo que eu me casei, eu fui ensinar na igreja, departamento de crianças. Trabalhei desde a época dos dinossauros, eu acho, que eu trabalho com crianças, entendeu? E Deus foi me dando conhecimento, me dando experiência e me dando condições de ajudar outras pessoas que trabalham com crianças. Eu fiz mentoreamento de líderes de crianças durante anos. Eu fui presidente do Conselho Executivo da APEC. Todos conhecem a APEC aqui? Aliança para a Evangelização das Crianças, uma organização para-eclesiástica cristã que abençoa igrejas no mundo inteiro, crianças de até 12 anos de idade. O foco da APEC é até 12 anos de idade. Então, eu gosto de ensinar mães. Sabe por quê? Não que eu desvalorize os pais, mas, em primeiro lugar, porque eu sou mulher, né? É que eu vou ensinar um grupo de homens. Não vai dar certo. Não vou saber direito, né? O que passa na cabeça de um homem. Eu leio, eu tenho autoridade que a Bíblia me dá, eu tenho autoridade que os livros teológicos me dão para falar algumas coisas para homens, mas eu me foquei em mulher, porque eu acho que a mãe passa muito tempo com as crianças. A mãe de hoje nem tanto, né? Passa na empresa, mas ela passa a maior parte do tempo com os filhos, com as crianças. E a mãe tem mais acesso ao filho para ensiná-lo coisas que venham trazê-lo para a fé, para crer no Senhor. O pai também, é lógico, mas o meu foco é mães. Então, eu também gosto de focar quando eu ensino, em biografias. Eu sempre falei que o crente tem que saber, tem que dominar, tem que afundar o seu conhecimento, estudar, pesquisar a respeito de 3 coisas. Primeira coisa, a teologia. Doutrinas fundamentais da fé cristã. Saber quem é Deus, quem é o Senhor, saber quem nós somos, saber para onde estamos indo, em que momento histórico nós estamos vivendo, de onde viemos. Não só no sentido de termos vindo de Adão, de termos vindo de um sêmen, de termos vindo de um óvulo, mas no sentido histórico, de onde é que surgiu a nossa igreja, a nossa fé, aonde que aconteceram as coisas que dão embasamento para a nossa fé. Segunda coisa, história da igreja. História do cristianismo. Nós temos que entender, aprender história do cristianismo e temos que ensinar para os nossos filhos. E a terceira coisa, biografias.
biografias sustentam, abençoam, aumentam, ampliam a nossa fé e nos tiram da mentira, principalmente que está sendo dita em nossos dias, de que o homem é maravilhoso, você é incrível, você não pode ficar doente, você tem que governar, Os coaches estão... Olha, alguém, e não foi Deus, jogou para cima assim, uma peneira de teologia, ensino coaching, e caiu para toda a banda. Gente, os coaches estão causando um estrago fenomenal dentro da igreja. Eles estão arrebentando com os crentes. Agora tem um famoso aí que resolveu investir só na igreja, entendeu? Fuja deles. Nós temos que ensinar para os nossos filhos que não é assim. Não é assim. A vida cristã não é assim. O crente é perseguido, o crente é pisoteado, o crente, ele fica doente, sim. Ele morre, sim. Ele não governa coisíssima nenhuma. Nosso governo não é nesse mundo, é no outro que está por vir. Governa coisíssima nenhuma. Isso não passa de idolatria ao dinheiro e a outras coisas mais. Então, meus queridos irmãos, eu tenho ensinado mães e lares a catequizar os seus filhos com foco, com sistemática, com amor, com zelo. Os filhos, focar nos filhos. Esse versículo fala que Timóteo estava aprendendo as sagradas letras desde a mais tenra infância. Com quem? Com a sua mãe e sua avó. O pai dele, infelizmente, para ele e para o pai também, não era cristão. O pai de Timóteo não era crente. Então, isso não é obstáculo para que uma mãe que tem um marido que não confessa a mesma fé tenha ou não tenha filhos crentes, fiéis ao Senhor. Se ela tomar posição. Se a mamãe e a vovó fizerem um pacto em favor dessas crianças, o céu é o limite. E é lá mesmo o limite. Estamos indo para o céu. Então, eu quero ler um texto em Hebreus 11, que é um dos meus textos favoritos, se é que a gente pode ter favorito na Bíblia. Texto favorito? Hebreus 11. É o texto da fé, né? Conhecidíssimo. Nós vamos ficar nesse texto agora, tá? Tá bem? Hebreus 11, começando do versículo 4. Eu vou falar sobre alguns protagonistas agora para você, guarde bem, da fé. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício superior ao de Caim. Abel foi fiel ao Senhor. Caim era a geração da serpente, descendente da serpente. Ele escolheu um caminho contrário a Deus. Mas Abel foi fiel. Agora vamos para o versículo 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Noé foi outro. Noé andou com Deus. Noé andou com Deus. E toda a geração de Noé andou na contramão, andou com o mundo, desejando coisas do mundo. E até que Noé entrasse na arca com a sua família, o mundo era a maioria. O mundo dominava, o mundo ditava as regras. A cosmovisão do mundo, a cultura do mundo é que mandava. Mas quando Noé entrou na arca e Deus fechou a porta por fora, antes ele era zombado, criticado, maltratado. Ele pregou 120 anos sem resultado aparente. Depois que ele entrou na arca, ele era maioria. Porque tudo mais foi destruído. Esse é o nosso futuro. Em pouco tempo, em poucos dias, nós temos que passar essa visão do antes, do durante e do depois para o nosso filho. Ontem, minha netinha de 8 anos falou para mim, falou, vovó, ontem foi dia de vó. Então, a gente aproveita de tudo.
ela falou, vovó, eu tenho medo. Quando eu penso na morte, eu tenho medo, vovó. Eu falei, eu acho que eu também. Acho que eu também tenho medo. Aí ela falou assim, mas sabe, vovó, às vezes eu penso que dura tão pouquinho, né? A gente morre rápido e logo a gente está com Jesus. Vovó, mas eu preocupo tanto com quem não tem Jesus, porque a hora que morre, uma menininha de 8 anos. Por quê? Porque ela está sendo catequizada pela mãe. A mãe está na minha mentoria de mães e faz as tarefas da catequese todas. E ela já tem a noção. E o irmãozinho de 6 anos já sabe tudo. Ensina. Eles estão falando de Jesus na escola, abrindo a boca e falando o que aprendem em casa. Essa minha neta disse, vovó, eu falei ontem do seu trabalho, do Ensina Criança. Eu falei para a mãe da minha amiguinha. Pensa, gente, eu fiquei emocionada. Eu falei, vovó, eu acho que ela vai querer, sabe? Você vai ter mais uma mãe. Eu acho que ela vai querer. Por quê? Porque ela vê, ela ouve as coisas que ela está aprendendo e ela está vendo sentido nas coisas espirituais. Eu sempre tive uma implicância, né? Acho que eu posso aplicar essa palavra, quando a gente vai para a igreja por anos e anos, a gente que eu falo, a gente que não pesquisa, a gente que não estuda, que não se interessa, que não confere em casa, como o bom bereano, que os presbiterianos são, fama de serem, tem. Aqueles que não conferem, o que acontece? Eles chegam em casa, está tudo bem, o que eu ouvi está tudo bem, mas nós temos que ver o que está por trás e dar sentido. Então, a minha implicância era a seguinte, a gente ouve um pregador e ele traz uma palavra sobre alguém, sobre Paulo, Timóteo, uma ênfase doutrinária. A gente fala, nossa, isso então encaixa naquilo outro. Uau, encaixei. Aí a gente encaixa uma pecinha daquele imenso quebra-cabeça que é o propósito eterno de Deus. Mas será que quantos de nós sabemos explicar o propósito eterno de Deus do começo ao fim? Aí é que está. Aí eu ficava implicada. Eu pensava, gente, por que a gente tem que gastar anos na igreja para ir encaixando as peças devagar? Por que isso não pode ser rápido? Por que a gente não pode montar esse quebra-cabeça rápido? Tipo assim, em um ano, a criança saber tudo e saber explicar e conduzir a coisa toda e explicar para um adulto, para uma avó, evangelizar. Por que não? Então, né, aí explica muito do que eu venho fazendo, porque eu quero solucionar esse problema. Entendeu? Em um ano, a criança tem que saber tudo. O adolescente, e não saber só para saber e guardar conhecimento, saber para enfrentar o mundo, defender a fé, apesar do inimigo, apesar da cultura, apesar mesmo em face da morte. Eu digo que eu estou preparando crianças e adolescentes para morrerem por Jesus. Literalmente. Porque a perseguição está vindo. E ela não está vagarosa, ela está com pressa. O que será dos nossos filhos e netos diante de uma perseguição? E de nós? Nós vamos nos render ao mundo para protegê-los? Nós vamos ter medo de entregá-los? Aí as biografias dos heróis da fé, que morreram, dos heróis da fé, aqui de Hebreus 11. Vamos ver aqui. Abraão também, no verso 11, que era estéril e confiou em Deus, e ele teve um filho, e depois ele confiou em Deus, quando ele foi sacrificar seu filho, e depois ele seguiu o Senhor. E aí chegamos em Moisés. Moisés é o personagem que nós estamos estudando agora, na mentoria. Moisés foi escondido durante 3 meses por seus pais em casa. E daí não tinha mais como esconder o choro daquele menino. A mãe teceu uma arca. A arca de Noé? Mesmo estilo, mesma cobertura, mesma receita, em ponto pequeno. Colocou aquele menino naquela arcazinha e soltou no rio. A fé dessa mulher, ela foi a única no meio de centenas de mães
que deixaram seus filhos morrer, que entregaram seus filhos para o Nilo. Centenas de mães, entre elas muitas que lançaram, por medo do faraó e da ordem do rei, seus próprios filhos no Nilo para a morte. Seus filhos meninos. A gente nunca avalia essas coisas, não é verdade? A gente passa pelo texto assim, ai, que texto lindo, às vezes a gente até chora. E pronto. Não é pronto. A gente não tem que ler a Bíblia para constar. A gente não abre a palavra de Deus para constar. Gente, eu quero desafiar vocês a sair da mesmice, a sair da preguiça, a pensar que as coisas são automáticas, que basta levar o filho na escola dominical e entregar lá, sem nem saber o que está sendo ensinado. Graças a Deus que aqui a gente pode ter segurança, mesmo sem saber, a gente sabe, né? Porque é uma igreja que preza pela palavra, mas a maioria das mães estão pensando em outras coisas. Em outras coisas. Pensando em quê, por exemplo? Na idolatria do corpo, por exemplo. Em fazer... competir, né, com as lindas mulheres mundanas, ou em se vestir como o mundo se veste, ou andar como o mundo anda. E as mulheres cristãs estão abaixando a cabeça quando estão no meio de mulheres ímpias, porque elas se consideram inferiores. O que é isso? Aonde que nós vamos parar? Moisés foi escondido pela sua mãe. A sua mãe teve fé. E ela colocou aquela criança foi encontrada. A fé daquela mulher influenciou esse menino, que voltou para os braços dela imediatamente após a princesa ter achado ele. Voltou para ela, ela o amamentou, enquanto se mamava uma criança, né? Provavelmente até os 5, 7 anos. Até essa idade, não necessariamente mamando nela, mas amamentando, cuidando de uma criança. É difícil, sendo uma babá ali, até que ele pudesse ir para o palácio, entrar na escola. Ele ficou com ela. Influenciou o menino até essa idade a ele saber que ele era um hebreu. Muito antes dele ser um egípcio, ele era um hebreu. E lá na frente, quando ele tinha 40 anos de idade e era versado em toda a ciência do Egito, ele escolheu o opróbrio, a vergonha, a pobreza do povo hebreu, ao invés do Egito, ao invés de ser aclamado no Egito, de ter relevância no Egito, de poder fazer algo porque ele era o neto do faraó. Então, ele podia fazer algo pelo povo, afinal, ele era o bambambam. Pensa, culto, malhado, certamente, desejado, reconhecido, aplaudido. E ele trocou tudo isso pelo opróbrio do povo de Deus, que era o quê? Escravo, debaixo da chibata. Ele trocou por causa da fé na palavra de Deus, por causa da fé de que Deus tinha uma promessa e Deus tinha um povo. Não tinha, porque eu não preparei isso, mas eu teria tanto para falar sobre fé, sobre esses personagens aqui de Hebreus 11. Em casa você dá uma lidinha. Cada um deles teve inúmeros defeitos, inúmeros. Mas a gente vê os defeitos deles aonde? No Velho Testamento. Aqui em Hebreus não aparece nenhum defeito. Nada. Hebreus fala que eles tiveram fé. A fé na palavra de Deus, a fé no poder do Senhor, a fé nas Escrituras. E aquela fé que não só crê, mas que age, ela cobre os pecados. Ela cobre. Aqui não tem defeito mais. Aqui Deus está ressaltando, o autor de Hebreus, que eu não sei quem é, está ressaltando o valor e o poder da fé. Não é uma fé tipo assim, qualquer coisa. É a fé no Deus Todo-Poderoso, é a fé nas Escrituras, é a fé na palavra, é a fé na lei, é a fé no que Deus determinou. Sem tirar e nem pôr, hein, gente? Eu pergunto para você, que tipo de fé é a sua?
Vou perguntar para todo mundo, para a mãe, para pai, para a criança que está aqui, que tipo de fé é a sua fé? É aquele tipo de fé das centenas de mães hebreias que sacrificaram seu filho? Ou a sua fé é a fé de Joquebede, que crê e obedece, que crê e age, que crê e põe a mão na massa e está disposta ou disposto a educar o seu filho para Deus? Tem que ter disposição, gente, tem que ter disposição, tem que ter foco, tem que ter... Não pode ter preguiça. Não pode ter preguiça. Não é para preguiçoso. Não é. Não é. Eu trabalhei com a APEC muitos anos, tipo 30 anos. Eu fui presidente do Conselho Executivo, acho que uns 10 ou 12. Mas eu sempre dizia, nos cursos que a gente dava, nas ministrações, curso da APEC, eu dizia, gente, a APEC não é para professor preguiçoso. Não é. Professor preguiçoso é aquele que pega a revistinha, lê a revistinha, Senhor, graças a Deus pela revistinha, estou indo para a sala, ensina a revistinha. O professor que ama a palavra de Deus e que quer influenciar, quer deixar um legado na vida das crianças para quem ele ministra, ele pesquisa. E a lição da APEC, Senhor, né, Silvana? É pesquisa, tem que pesquisar, tem que preparar as figurinhas, tem que preparar o complemento. Não pode ir para a sala de aula de qualquer jeito. Não. Silvana, vai me dando um toque no meu tempo. Não estou conseguindo aqui prestar atenção no meu relógio, não. Entendeu? Já devia ter pedido. Se passou, você não fala, tá? Caladinha. Estou terminando já. Então, eu estou dando exemplo da APEC só para dizer que catequizar uma criança não é serviço para preguiçoso. Não é. E hoje é um dia de fazer um novo concerto com o Senhor. Quem é preguiçoso aqui ou preguiçosa aqui e está deixando passar e fica mais tempo na televisão ou na internet, olhando abobrinha, ou naquele TikTok maldito seja, ou bomba, aquela porcaria. Eu comprei um curso daquilo essa semana passada, porque eu estou tentando ser digital, entendeu? Pensa uma avó analógica ao cubo, tentando ser digital. Já pensou? Sofrimento? Comprei um mini curso daquele, falei, eu vou, não, todo mundo indo para o TikTok. Gente, aí, você entra. Entrei. O que eu vi em 2 dias, e eu perdi a paciência, falei, eu vou quebrar esse celular, ou eu vou para o microfone do mundo, e eu vou descer o pau, entendeu? Não tem lógica, gente. Até a pessoa... Depois eu descobri, conversando com crentes, eu descobri que até que você consiga receber naquele TikTok amaldiçoado o que você quer, ou seja, coisas da palavra, coisas que você quer doar, influenciar tal, você já lotou a sua cabeça de porcaria, de pornografia, de nudismo, de tudo que não presta. É o que vem. Por que será? E você acha inocente que o seu filho, a sua filha, de 7 anos para cima, está vendo só desenho animado no TikTok. Tá? Você nem foi conferir, você nem preocupou, você nem colocou filtro no seu celular, para tudo que cai lá, cair no seu. Você nem sabe que isso existe, mas não sabe por quê? Porque não está interessado em saber. Eu sei, porque eu vou lá saber. Eu quero saber, eu pergunto, eu pesquiso, eu converso com os meus netos. Eu tenho uma neta de 21 anos e 2 de 18, e eu converso tudo com eles. Pensa, a vovó está com dúvida. Alô? Meu bem, como é que funciona tal e tal coisa? Ah, vovó, isso aí a gente não faz, não vê, mas é assim, assim, assim. Entendi. Aí eu vou conversar com o outro, eu fico sabendo. Aí, no fim, acaba que eu sei tudo, porque não gosto de nada mais ou menos. Nada mais ou menos. Tem que ser preto no branco, assim, ó. Não é para constar. Não faço nada para constar.
E nisso eu posso dizer para você, me copia que dá certo. Dá certo. No fim dá certo. Então, você tem que ter esse tipo de fé, que crê no Senhor. Deus é soberano, amém? Ele governa, Ele escolhe, Ele decreta, Ele é soberano. Mas a responsabilidade do homem não está camuflada, rejeitada. Deus é soberano e nós somos responsáveis. Então, quando alguém escolhe o mundo, não fique pensando, foi Deus que escolheu ou que rejeitou lá na eternidade passada. Não pense isso, pense o seguinte, eu falhei. Escolheu o mundo porque preferiu o mundo, preferiu as trevas, preferiu o pecado, por isso que escolheu o mundo. A nossa escolha é válida. Ela vale. Senão, Hebreus 11 tinha que ser arrancado da Bíblia. Todos esses aqui escolheram andar com Deus. Deus tinha um propósito? Tinha. Deus estava escrevendo uma história? Estava. Mas isso não me consta, Deus não contou como é que funciona essa coisa entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Ele não me contou, mas são duas verdades fundamentais. Então, assuma a sua culpa. Faça o que tem que ser feito e faça bem feito. Entendeu? E para encerrar, eu quero perguntar também para você, se você tem noção da batalha espiritual pela destruição das nossas crianças, que está aí fora, na cultura do mundo. É uma batalha, é uma guerra. A guerra para a ocupação da mente dos nossos filhos. Ou você está no time das famílias que estão fazendo festa à beira do abismo? Ai, aleluia, Senhor, que bom, mais um dia para eu gastar com coisas efêmeras, passageiras, idiotas. Se tiver tempo, eu vou fazer uma leitura de um livro maravilhoso com meu filho nessa semana. Se tiver tempo. Se tiver tempo, eu vou fazer o culto doméstico. Se tiver tempo, eu vou ensinar a cantar um hino, por exemplo. Nós começamos esse ano uma campanha na mentoria para ensinar hinos para as crianças. Gente, os corinhos, Senhor amado. Corinho, não fala para mim. Você salva 10% dos corinhos. Tem que reformar quase todos para cantar. Por que a gente não canta hino? Começamos com Rude Cruz, que é o meu favorito. As crianças estão com papel na mão para memorizar Rude Cruz. Passei o link da internet, da música, e nós vamos fazer uma dinâmica das crianças cantando, para lançar na internet, as crianças cantando, cada uma cantando em sua casa. Maravilhoso, todo mundo está cantando. Ontem, as crianças lá em casa, e a Rebeca falou para o meu marido toca piano muito bem, canta muito bem, e ela falou, vovô, toca Rude Cruz que a gente quer cantar. Nossa, eu enchei igualzinho o sapo que queria virar touro e explodiu no meio da lagoa. Sabe, pensei, gente, da onde esses meninos tiraram? Quer cantar Rude Cruz? Senhor, bênção enorme. Nem acreditei. Toca aí, vovô Rude Cruz, nós vamos cantar. E eles aprenderam 2 estrofes só até agora. E o coro, o refrão. Me parece que são 5 estrofes. Nós vamos cantar, aprender um hino por mês. O próximo vai ser aquele que fala, ainda que seja a dor que me una a ti, mais perto quero estar, Senhor, de ti. Então, se você acha que só o culto de domingo basta, você é preguiçoso. Se você acha que só levar a criança para a EBD domingo está educando o seu filho na palavra de Deus e na fé, você é preguiçoso. Não vai funcionar, te falo. Se você é alguém que passa o dia inteiro postergando e deixando para depois o seu culto pessoal, de oração, de leitura da palavra, a sós com Deus, que se esse culto é menos do que meia hora, você é preguiçoso. Você está fora. Você está fora. A vida cristã é igual chupacana, gente. Todo mundo vão chupacana? Vamos. A crentaiada vai tudo chupacana. Está no caldinho, a cana inteira, tá? Cascou, eu venho da fazenda. Cascou a cana e vai chupando, vai chupando. Chega num caroço. A hora que chega no caroço, fica um monte.
Ai, os que conseguem passar pelo caroço, começa a chupar caldinho de novo, mais um tempo. Lá vem outro caroço, já fica mais um monte. Por que nós temos a doutrina do remanescente? Por causa da cana. É só o remanescente fiel que vai permanecer. E Jesus, aquele dia, o que significa falar, não vos conheço, mas Senhor, fizemos tanta coisa em teu nome. A gente não faltava culto, a gente não faltava escola dominical, a gente ia nos congressos, a gente participava das coisas. Eu fui em todas as reuniões da SAF. Eu fui nas reuniões da UPH, todas. Levei meus filhos todos. O que acontece? Por quê? Ele vai falar, não vos conheço. Ou seja, nunca tive intimidade com vocês. Entendeu? O que você fez, até os magos do faraó fazem. A água transformar em sangue, a serpente voltar a ser cajado, a mão leprosa sai do peito e volta e fica curada. Isso os magos do faraó sabem fazer. Você só fez o que os magos sabem fazer. O que você fez de Jesus chamado Cristo? O que você fez com ele? Ele era o primeiro na sua vida? Ele era o fundamento? Ou ele era um refrão, uma lorota, uma conversa fiada daqui para fora, para impressionar os outros? Para de impressionar os outros. Vai para o seu quarto secreto, ter um momento com a palavra de Deus, com a oração. Vai ler a Bíblia. Eu tenho um grupo de leitura também, que já tem 8 anos, está indo para o 9º ano agora. A gente lê a Bíblia. Tem milhares de pessoas lendo a Bíblia comigo todos os dias. Eu indico leituras complementares, lê a Bíblia. Chama-se Lendo a Bíblia em 365. Não, minto, troquei o nome esse ano. Chama A Bíblia em 365, 365 dias. A gente lê a Bíblia e o povo está crescendo no conhecimento, porque eu indico leituras de cada doutrina dos capítulos. Tem uma leitura complementar. Todas as leituras de autores reformados. Todas. Neopentecostal, ele está indo para colar, eu viro e estou indo para cá, entendeu? Tomei asco. Eles precisam converter. Eles precisam receber a Cristo de novo. Deus tenha misericórdia. Entendeu? Ou você acha que o melhor que pode dar aos seus filhos é uma educação secular? Será que você está nesse grupo que acha que tem que dar escola, a melhor? Sacrifica, trabalha o pai, a mãe, a avó, o vô, tudo para pagar a melhor escola para o filho. Não sou contra pagar a melhor escola. Não, nossos filhos têm que ter educação, sim. Educação escolar, sim. Mas sacrifica para isso, porque ele tem que ter o melhor, ele tem que falar idiomas, a começar do inglês, aí paga mais uma escola de inglês. Ele tem que praticar um esporte, aí pratica mais um esporte, pago. Ele tem que ter formaturas, aí ele forma, não serve, ele tem que fazer mestrado, doutorado e tal. E aí? Ele tem que ter roupas, calçados de grife, ele tem que ter iPhone último tipo. Porque senão, como é que vai ficar meu filho diante dos outros? Você pensa isso? Você está equivocado. Essa batalha espiritual começou em Gênesis 3,15, quando Deus disse que 2 descendências, 2 gerações iam sair dali. A geração do descendente da mulher, a geração da mulher, que é a igreja, que era Eva, em princípio. Depois era o povo de Israel e depois a igreja. Essa é a geração da mulher. A igreja não a visível, essa aqui é a igreja visível. Dentro dessa, Deus destaca aqueles que fazem parte da sua igreja, da igreja invisível. Acabou? Entendeu? Começou lá, em Gênesis 3,15. E há a geração da serpente. Os filhos do diabo, que escolhem as coisas do mundo, as coisas de Satanás. É nossa escolha, como pais, mães, avós, escolhermos o que nós vamos fazer, qual é a nossa participação nisso. Vamos dar a nossa vida? Eu estou dando a minha. Não só pelos meus filhos e netos, mas pelos filhos dos crentes que estão a se perder. Eu não quero isso. Eu quero preparar uma geração de crianças e adolescentes que morrem por Jesus.
e de mães e avós conscientes do seu papel, do legado que querem deixar. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, o nosso Rei, o Senhor governa, o Senhor elege, o Senhor decreta. Nós cremos nisso. O Senhor é Deus soberano sobre todas as coisas. Mas nós cremos também que o Senhor deixou a responsabilidade na nossa mão. Então, nós somos coparticipantes com o Senhor na doutrinação eficaz, efetiva, bíblica dos nossos filhos, para que eles tenham conhecimento suficiente para se achegarem aos pés da cruz e receberem a Cristo com convicção, com consciência do que estão fazendo. Abençoa essa igreja, Senhor. Abençoa aqui essas mães, as avós, as crianças, os adolescentes, os jovens, os pais. Abençoa o pastor, que essa igreja se mantenha inteirinha, fiel aos teus princípios e valores. Em nome de Jesus. Amém.